Olá pessoal, do nosso Música Proparoxítona, estamos aqui novamente, já nas últimas postagens aqui de 2025, e hoje é uma data bastante especial, logo após o Natal, é claro, mas hoje eu vou postar aqui um álbum que é um dos meus álbuns preferidos de toda a discoteca aqui que eu tenho, muitos vinis e tal. Esse álbum realmente marcou muito a minha pré-adolescência, minha juventude, e aí continua sendo aí uma grande referência para mim como um dos melhores álbuns aí da minha vida, um álbum que eu ouvi assim centenas, milhares de vezes e continuo escutando. Estamos falando aqui dos 50 anos do álbum do Elton John, aqui Captain Fantastic and Broad Dirt Cowboy, ou o Capitão Fantástico e o Cowboy Sujo, o Cowboy da Lama, enfim, aí fazendo uma tradução aí direta. Esse álbum é de 1975, é de maio de 1975, então estamos aqui no apagar das luzes de 2025, mas não podíamos deixar de postar esse álbum que, como eu disse, é o meu preferido do Elton John. Esse álbum não é o mais famoso do Elton John, aliás, é um álbum que a mídia acabou nem divulgando muito, tem muita música aqui lindíssima que não faz parte aí do setlist do Elton John, é uma ou outra só que faz parte do setlist do Elton John nos shows que ele fazia, mas aqui pela capa você já dá uma olhada, esse álbum tem uma capa bem legal, a gente vai falar um pouco sobre a capa, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê esse álbum foi concebido, um pouco da história e as músicas. Hoje talvez seja aí uma postagem um pouquinho mais longa, contando alguns detalhes. Tem muita história sobre esse álbum, mas a gente vai tentar dar uma resumida. Esse álbum é um álbum conceitual. O que é um álbum conceitual? É um álbum feito assim para poder mostrar, para ter um conceito sobre a vida, sobre tem um tema, né, na verdade. E aí esse álbum fala um pouco da vida dos dois, da dupla, uma das duplas mais famosas de compositores do mundo, que é o Elton John e o Bernie Taupin, que é um letrista do Elton. E aí, nesse álbum, eles contam um pouco da história deles dentro da música, desde 19, lá de meio da década de 60, que culminou lá em 69 com o seu primeiro álbum, Empty Sky, e depois em 70 o Elton John estourando nas paradas de sucesso de todo mundo com Your Song e por aí vai. Aqui a gente tem aqui a Elton John Band, a gente vai também falar um pouquinho aqui. Está aqui o Dee Murray, que já é falecido, que era um baixista, o Elton John, o Nigel Olsson, que é o baterista, o David Johnstone, que é o guitarrista e tal, arranjador, lá o mestre musical dele, e o Ray Cooper, que é o percussionista. A gente vai falar um pouquinho também sobre a banda. E essa capa maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho da capa também daqui a pouquinho aqui sobre esse. O Elton considera esse aí, os produtores também do álbum consideram um dos melhores trabalhos do Elton. É claro que a gente tem aquele famoso álbum dele lá, o Goodbye Yellow Brick Road, um álbum duplo de 73, que fez enorme sucesso e é talvez o álbum mais premiado dele. Mas não dá para deixar de falar do Capitão Fantastic. Como eu disse, eu considero o melhor álbum dele, embora não tenha tanto sucesso assim. E o próprio Elton também considera assim um marco. E é um divisor de águas também dentro da discografia do Elton. Esse álbum foi a última vez lá, que na década de 70, que o Elton John Band, que eu já falei dos integrantes aqui, participaram do álbum, de um álbum lançamento do Elton. E depois eles só voltaram lá em 83 com o Too Low for Zero, de 83. E nesse período de 75 até 82, né, 76 a 82, o Elton montou uma outra banda com outros músicos e tal. Depois ele retornou com a banda inicial dele. Esse álbum foi o primeiro álbum da história que alcançou o primeiro lugar na parada Billboard americana na sua primeira semana, nos 3 primeiros dias do lançamento. O álbum vendeu mais de 1.400.000
cópias. Foi um recorde aí na época, um álbum conseguir isso em apenas alguns dias e ficou 7 semanas no top lá da parada norte-americana. Em 2003 também esse álbum foi escolhido como tá lá no número 158 dos 500 maiores álbuns de todos os tempos e manteve essa colocação numa revisão aí em 2012. Então, muito legal aí também essa parada aí, essa colocação do álbum dentro dos maiores de todos os tempos. As letras, como eu disse, foram escritas aí pelo Bernie e as melodias pelo Elton. Então, o Bernie Taupin tem uma origem assim, meio country e tal, ele morava na área rural e tal, e aí por isso que falam do cowboy, aí o Elton chama ele de cowboy e tal. Então fala aí dessa parceria deles lá de Londres em 67, 69, depois eles começaram a ter mais visibilidade aí a partir de 1970. Essas músicas, o Elton e o Bernie, eles escreveram numa viagem que eles fizeram de navio lá do Reino Unido até Nova York. Foi um álbum que teve a participação, como eu disse, dessa banda. A banda para os técnicos de som, os produtores, no caso aqui, o produtor do álbum é o Gus Dudgeon, que é um produtor desse álbum, disse que esse álbum, para ele, é o álbum mais bem produzido do Elton. Realmente, se você ouvir as músicas, você percebe isso. Um álbum muito bem feito, apesar do, como eu disse, o Goodbye the Brick Road fazer bastante sucesso, mas esse foi assim muito bem elaborado. Uma das músicas de destaque desse álbum é Someone Saved My Life Tonight, ou seja, Alguém Salvou Minha Vida Essa Noite. Essa música talvez seja a única música assim que ele coloca, embora não seja tem outras músicas muito lindas, mas essa música sempre entra no set list do Elton nos shows dele. Quando ele fazia os shows aí, essa música sempre entrava e ele colocava entre as 5 músicas, já vi em várias entrevistas dele, ele dizendo que essa era uma das 5 músicas preferidas na parceria dele e do Bernie. Então, contar um pouquinho da história do Someone Save My Life Tonight. Essa música foi a única música do álbum a ser gravada em single, ou seja, num compacto e tal, com uma música de um lado, a outra do outro para poder promover. A música foi feita em um single 2 meses antes do lançamento do álbum, lá em fevereiro de 75. Essa música alcançou assim direto o 4º lugar, lá assim direto na parada pop americana. Contextualizando um pouco aí essa história do Someone Save My Life Tonight, que é uma das músicas preferidas do Elton John. O Elton John sempre disse que Someone Save My Life Tonight está entre as músicas preferidas dele, de todo o repertório, de todas as letras e melodias que ele e o Bernie fizeram. Então, só para mostrar um pouquinho da história dele, dessa música aí, o Long John Baldry era um cantor, um compositor, um cara que era produtor, e ele, na década de 60, ele foi fundador do Bluesology. Bluesology foi o primeiro grupo musical fundado pelo Long John Baldry, que o Elton John participava. Até então ele se chamava Reginald Dwight, não era ainda o Elton John. E aí, quem fazia parte do grupo era o Long John Baldry, que era vocalista e tal. Aí tinha o Elton John, que era tecladista, e o Elton Dean, que era o saxofonista, que também fazia parte. Na verdade, o nome Elton John artístico veio dos 2 amigos. Do Elton, que é o do Elton Dean, o saxofonista, e o John, que era do Long John Baldry, seu amigo e tal, um cara que ele admirava pra caramba e tal, mais velho um pouco que ele, que fundou o Bluesology. E aí o Long John aconselhou o Elton John a não se casar. Na verdade, ele estava querendo se casar e tal, com uma moça lá e tal. E aí ele acabou convencendo o Elton não se casar, né? Porque senão ia estragar aí a carreira dele com a Linda Woodron. E aí ele tentou, ele
realmente não se casou e tal, e acabou salvando aí, vamos dizer assim, a carreira dele e tal. E aí o John, o Long John acabou salvando aí, como ele diz, a vida dele, mesmo porque depois ele assumiu sua homossexualidade lá na frente e tal, como a gente já conhece um pouco. Então essa foi um pouco da história do Someone Save My Life Tonight, alguém que salvou minha vida naquela noite. Então conta um pouco dessa história que foi muito marcante para o Elton aí. Depois, falando um pouco aí, mais um pouco da música Someone Save My Life Tonight, foi uma das melhores músicas que eles criaram, e fez bastante sucesso ainda toca, como disse no setlist, ele sempre toca essa música, ele gosta demais, eu particularmente também adoro essa música. E aí, outras músicas entraram aí no álbum e fizeram um enorme sucesso. Falando um pouquinho aqui da capa, essa capa incrível aqui, ó, com muitos desenhos, muito colorido e tal, né? Muito colorida a capa do álbum, né? Falar um pouquinho da capa. Depois a gente tem alguns encartes aqui, ó, falar um pouquinho da história aqui. Esse disco aqui é bem legal, tem os encartes, tem as letras, que é bem legal também. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada. Esse encarte, ele tem aqui um pôster muito legal. Já vou falar um pouquinho aqui sobre esse desenho. O Capitão Fantastic está aqui, bem legal, né? Dá até para colocar num quadro aqui, fica bem legal, o Capitão Fantastic. Esse desenho, na verdade, ele foi inspirado por um artista, o Alan Aldridge. O Alan Aldridge era um designer gráfico que ele acabou se inspirando aí lá no desenho no Jardim das Delícias Terrenas do Hieronymus Bosch, que era um pintor aí holandês lá do século XVI. Ele acabou se inspirando na obra. Vou deixar aqui até a obra aqui do Jardim das Delícias Terrenas do Bosch, que foi inspirado. Então uma capa bastante colorida, muito bem elaborada. Aqui eu tenho também algum desenho aqui, um pouco da capa. Aqui eu tenho o Elton, ok, cantando aqui e tal, uma foto dele. E aqui dentro eu tenho todas as letras com a ficha técnica e tal. As composições são todas do Elton e do Bernie, né? Então tá aqui, muito legal de se deliciar aqui, eu me delicio lendo aqui as letras, acompanhando. E essa capa incrível aqui. O próprio álbum também, o próprio disco, né? O selo do disco também. Tem o símbolo aqui do Capitão Fantastic dentro do vinil e tal. Bem legal. Uma obra de arte o disco, né? Além das músicas e além da importância que esse disco tem aqui para a discografia do Elton John e do rock. Então, esse álbum que está fazendo aqui, então, 50 anos. Continuando aqui a falar um pouquinho da obra, desses livretos, esses encartes que também são bem legal. E a gente vai falar também de como ficou muito famoso esse álbum e tal. Tiveram várias versões depois nos aniversários do álbum. Por exemplo, em 20 anos do álbum, em 1995, foi lançado, eu tenho aqui em CD, né? Você vê como eu gosto mesmo do álbum em CD, ó. Também tem um encarte aqui com as letras, tudo bonitinho. Só que esse CD aqui ele foi lançado com as músicas, né, normais do álbum, e foram colocadas mais 3 músicas, foram inseridos os bonus track que o pessoal fala. E aqui foi colocado 3 sucessos que eram mais ou menos músicas da época, que foram lançados em single pelo Elton. Uma das músicas é Lucy and the Sky with Diamonds. Depois virou um baita sucesso do Elton, mas na verdade esse é um clássico dos Beatles, de Lennon e McCartney, lá do Sgt. Pepper's, o icônico álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's. Todo mundo sabe que o Elton era super amigo do John Lennon, fez até uma música, Empty Garden, para ele e tal, em 82, depois da morte dele. Eles eram muito amigos e aí o Elton gravou 2 músicas, que tá nesse disco aqui, que ele incluiu, né, nesse álbum comemorativo dos 20 anos de lançamento em 95. Então entra aí, no caso, Lucy and the Sky with Diamonds, lá do Sgt. Pepper's, e entra também One Day at a Time, que
ficou lindíssimo com o Elton John. Essa música é lá de 1973, lá do álbum Mind Games do John Lennon. Ele tirou a música de lá e tal, do John Lennon, e acabou gravando um single, e aqui o pessoal resolveu colocar aqui, como não fazia parte de nenhum álbum do Elton John. E depois Philadelphia Freedom. Philadelphia Freedom, também um baita de um sucesso, um clássico do Elton, que foi lançado em single, não entrou também em nenhum álbum, então eles aproveitaram e colocaram no álbum comemorativo dos 20 anos aí do Capitão Fantastic. Depois, em 2005, eles fizeram aí dos 30 anos, eles fizeram também com um álbum duplo, eles colocaram mais uma música no bonus track e colocaram no segundo disco, eles colocaram uma apresentação do Elton cantando essas músicas ao vivo e tal, o lançamento do álbum. E agora, em outubro desse ano, completando os 50 anos, eles também fizeram um outro selo comemorativo, lançou com caixas, com fotos, com músicas demo, né? Música demo, na verdade, para o pessoal que não sabe, quando fala música demo, são os ensaios, são os primeiros ensaios da música, antes da música se tornar somente ela já completa, pronta para gravar, tem os primeiros ensaios, como se fosse aí um início da música, uma tentativa, alguns acordes iniciais e tal. Então tem muita gente que dá muito valor para isso, quer saber como a música surgiu, como que ela começou a ser tocada. E aí nesse álbum comemorativo de 50 anos tem alguns demos de algumas músicas. Então é um álbum premiadíssimo, apesar de não ser tão conhecido do grande público, mas para mim é o melhor álbum do Elton, com certeza, e não só para mim, para muita gente. Vamos falar um pouquinho só das músicas e tal, de todas as músicas aqui desse álbum. Como disse no início, esse álbum é um álbum conceitual, e o Bernie fez questão de fazer a letra basicamente numa sequência assim, cronológica, um pouco cronológica da vida deles, como que eles passaram os primeiros anos antes da fama e no meio da fama. Então, a primeira música aqui é Captain Fantastic and Brown Dirt Cowboy, ou seja, o Capitão Fantástico e o Cowboy Sujo, o Cowboy lá e tal, que era o Elton e o Bernie, respectivamente. Aí essa música, que dá nome ao álbum, eles falam um pouquinho da infância, todas as dificuldades que eles passaram antes do estrelado, ainda muito jovens e tal, e cada um dentro da sua realidade, que eles viviam lá e depois foram para o estrelato. Mas eles abordam muito aí a infância, um pouco da adolescência dos dois. Bem legal essa música. Depois tem uma das minhas preferidas, que é Tower of Babel, ou Torre de Babel. É uma música um pouco mais filosófica aí, escrita pelo Bernie. É uma crítica social da decadência moral da época lá. Falava sobre a corrupção, na época tinha muitos escândalos lá nos países, né, nos Estados Unidos, por exemplo, teve lá o caso Watergate em 74, aí tinha guerra, tinha tido a guerra do Vietnã, enfim, era uma beliscada aí do Bernie em cima dessa corrupção, fazendo uma metáfora aí de tudo que estava acontecendo, a confusão, né, das línguas lá, do texto bíblico lá, quando foram criadas as línguas e ocorreu toda aquela confusão que cada um falava uma língua lá. E aí ele fez uma metáfora, falando aí, evidenciando aí a falência da decadência humana, das relações e tal. Tower of Babel, tem uma guitarra assim no início, maravilhosa, uma música belíssima do Elton, pouquíssima conhecida. Depois tem Bitter Fingers, que a tradução aí seria Dedos Amargos. Aqui o Bernie fala aí dos primeiros acordes, dos dedos aí amargos, dos dedos difíceis lá do Elton, que tocava piano, e os primeiros anos da carreira musical que lutavam para sobreviver. Então Bitter Fingers fala um pouquinho também desse início musical dos dois. Tell Me When I Whistle Blues, que é uma música também que eu gosto bastante, não é tão conhecida, mas eu gosto bastante, que é uma reflexão do Bernie sobre a fama, que já fazia parte da vida deles lá em Londres, em contraste um pouco principalmente com a vida rural dele, que ele trabalhava, ele era de fazenda e tal, tinha uma vida rural e tal. Então fala um pouquinho aí desse contraste que era ter a infância que ele teve e depois com a fama lá em Londres, já em 75, eles estavam bem
tinha bastante fama, muito sucesso. O Elton John já brilhava no mundo musical. Tell Me When I Whistle Blues, muito legal essa música. Depois tem um rock mais pesado aqui, Gotta Get a Meal Ticket, e aí fala um pouquinho do ticket, refeição, né? E aqui um rock mais pesado e a letra fala da luta deles, né, para poder sobreviver. Ele faz aí uma metáfora, uma comparação com o ticket, refeição, que eles tinham que lutar, trabalhar para poder ter, para poder comer, e falava dessa sobrevivência aí também. Ainda falando dos primeiros anos difíceis aí da dupla. Belo de um rock, muito legal. Vale a pena dar uma olhadinha aí. Depois tem também uma das minhas preferidas, aqui todas as minhas são preferidas, porque eu adoro o álbum inteiro, que é Better Off Dead. Better Off Dead, que seria uma tradução literal, seria Melhor Morto. Que reflete sobre a situação também, uma situação de exaustão, de desilusão com tudo, com todos, onde ele vivia cercado com muita fama, com muito barulho, muito movimento, mas a hora que acabava os shows, acabavam as excursões, eles se sentiam bastante sozinhos, assim, né? E o Elton depois relata isso, até no filme que foi feito em homenagem ao Elton, o Elton relata muito essa solidão, tanta gente do lado, mas ao mesmo tempo solidão. Então essa Better of Dead, muito legal essa música, vale a pena também dar uma olhada, vou deixar aí para vocês. Depois tem Writing, escrevendo, aí Bernie fala literalmente das canções que ele escrevia, né? Que ele escrevia as canções, os detalhes, um pouco do processo de escrita dele, e aí um pouco aí também falando também que ele escrevia e o Elton fazia as melodias, Writing. Linda música também. E depois vem aqui a música, eu posso arriscar dizer que talvez seja uma das melhores músicas do Elton John, umas músicas pelo menos que eu mais gosto do Elton John, maravilhosa, uma das minhas preferidas, assim, se for escolher aí as top 10, eu acho que ela entraria aí no hall das melhores músicas para mim, que é We Are Fall in Love Sometimes. Nós todos nos apaixonamos algumas vezes. E como eu disse, é uma das melhores músicas do Elton. O próprio Elton também considera. Essa música normalmente não entra no set list e tal, não fez tanto sucesso, mas belíssima música. O Bernie fala da relação dele de amizade, de cumplicidade, da parceria dele com o Elton, uma espécie de alma gêmea. Mas eles tinham aí uma parceria, um amor entre eles, assim, uma coisa assim indescritível. O Bernie fala muito isso, fala dos amores da vida, das cumplicidades, das dificuldades que juntos eles passaram. Essa música, como disse, é pouco conhecida, mas é uma belíssima, uma profunda e emotiva letra e melodia. Vale a pena, We Are Fall in Love Sometimes. Maravilhosa. E depois, logo na sequência, vem assim, logo no disco, vai meio junto. Já teve alguma apresentação do Elton, que eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou deixar em separado, mas na verdade tem algumas apresentações que ele fazia junto, essa música, porque na verdade a música encerra o disco, que é Curtains, que é cortinas. Aqui é meio que um fechamento do álbum, vamos dizer assim, que é uma das minhas preferidas. O Bernie aqui faz uma reflexão que ele sobre o amadurecimento, sobre a compreensão e até a aceitação que às vezes ocorre dentro de um ciclo que acaba se encerrando. E eu olhar para trás e ter aquela sensação do dever cumprido. E que sempre há uma hora para poder recomeçar. E parece que por isso que esse álbum também, além de refletir um pouco da vida dos dois, um pouco antes da fama e depois no meio da fama, ele cria aí um divisor de águas, como eu disse no início, da obra do Elton, e aí em parceria com o Bernie. Como eu disse, a partir daí ele troca a banda e tal, ele começa a ficar... Aí teve alguns problemas também, de relacionamento lá, e ele teve algum problema com álcool, com drogas e tal. Então ele fica um tempo assim com outros parceiros e tal, até o próprio Bernie também acaba se afastando um pouco, enfim. E eles retornam depois na década de 80, mas é um disco assim maravilhoso do Elton John, um dos melhores álbuns que eu considero do Elton. Uma curiosidade é que esse álbum aí, uma coisa bem particular, na minha vida eu tinha 10 anos
10 para 11 anos de idade, e eu estudava ainda no ginásio, e tinha um amigo lá, o Marcos Antenor Elias, o Mequinha, um grande amigo meu até hoje, e ele levou lá, tiracolo lá, um gravador na época, não lembro a marca, se era Icon, um gravador, como tinha uma capa de couro e tal e tal. Pouquíssima gente tinha gravador de fita cassete, e ele levou na escola e ele tinha essa fita cassete do álbum Capitão Fantástico, e eu conheci através do Marcos. Então, agradecer, mandar um abraço pro Marcos aí, pela indicação na época, que daí acabou se tornando aí um álbum da minha vida. Então, a gente ouvia junto lá no intervalo lá das aulas, e eu comecei a me apaixonar lá já pelo álbum com 10, 11 anos de idade. Uma curiosidade aí sobre como esse álbum surgiu aí na minha vida. Tá aqui essa postagem do Captain Fantastic and the Broad Dirt Cowboy, meu álbum preferido aí de todos. Vale a pena. Aqui, como eu disse no início lá, eu tenho o Elton, Bernie, algumas fotos deles ainda bem jovens, as músicas. O Elton Band, Elton John Band também, que é uma banda que depois, em 83, eles voltaram. E o Elton terminou basicamente a carreira dele, assim, né? Nos últimos anos, ele fez essa carreira, ela fez essas apresentações, claro, com outros músicos de apoio mais jovens e tal, backing vocals e tal, mas ele manteve aí o original mesmo do Dee Murray, que faleceu na época e tal, mas o Nigel Olsson, baterista também, o David Johnstone também, guitarrista, arranjador, produtor musical dele, e o Ray Cooper também, percussionista. Então fica aqui essa postagem desse maravilhoso álbum Capitão Fantástico do Elton, que completou agora nesse ano de 2025 50 anos do seu lançamento. Então, um grande abraço a todos. Vou deixar na descrição aí as músicas para que vocês possam curtir esse álbum maravilhoso do Elton, 50 anos, Capitão Fantástico and the Broad Dirt Cowboy. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.